Hoje iremos aprender 4 princípios sobre Davi e suas lições. Davi, uma figura bíblica icônica, foi o segundo rei de Israel. Sua história inclui a corajosa derrota de Golias, seus talentos musicais, sua relação com Deus através dos salmos e seus erros. Como o caso com Batseba, Davi é lembrado por sua fé, liderança e humanidade, e é considerado um modelo de adoração e arrependimento na Bíblia. Lições de Davi. 1. Coragem em face de desafios. A história de Davi e Golias é um exemplo inspirador de coragem diante de desafios imensos e de como a confiança em Deus pode nos dar a força necessária para enfrentar os nossos próprios gigantes. Em um momento crucial na história de Israel, os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Os filisteus tinham um guerreiro formidável chamado Golias, um gigante com estatura assustadora e armadura pesada. Ele desafiou os israelitas para um combate singular, com a promessa de que se um israelita vencesse, os filisteus se renderiam, mas se Golias vencesse, os israelitas se submeteriam aos filisteus. Os soldados israelitas, apesar de seu treinamento e experiência, estavam apavorados diante da ameaça representada por Golias. Ninguém estava disposto a enfrentá-lo, até que Davi, um jovem pastor que havia sido ungido como futuro rei de Israel, se ofereceu como voluntário. Davi não tinha a força física de Golias ou sua armadura pesada, mas ele tinha algo mais poderoso, uma fé inabalável em Deus. Ele recusou a armadura oferecida pelo rei Saul, preferindo confiar na sua funda e nas pedras lisas que tinha coletado no riacho. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em sua própria força, mas sim na proteção de Deus. Com uma pedra certeira, ele derrubou Golias, provando que a confiança em Deus é mais forte do que qualquer adversidade. Essa história nos ensina que, independentemente do tamanho dos desafios que enfrentamos, podemos encontrar coragem ao confiar em Deus. Assim como Davi, podemos superar nossos próprios gigantes quando nossa confiança está ancorada na fé em Deus. Davi nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. O Senhor está ao nosso lado, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. 2. Busca pela vontade de Deus. Davi é um exemplo notável de alguém que buscava constantemente a orientação divina antes de tomar decisões importantes. Sua busca pela vontade de Deus serviu como um farol em sua vida e pode nos guiar em nossas próprias escolhas. Um exemplo marcante da busca de Davi por orientação divina foi quando ele estava considerando atacar os filisteus em Keilá. Antes de tomar qualquer ação, Davi consultou a Deus através do sacerdote Abiatar, perguntando se devia prosseguir com o ataque. Deus respondeu afirmativamente e Davi obedeceu. Essa busca pela vontade de Deus resultou em uma vitória decisiva sobre os inimigos de Israel. Outro exemplo é a história da Arca da Aliança sendo trazida de volta a Jerusalém. Davi desejava trazer a arca de volta à cidade, mas ele primeiro consultou as Escrituras e buscou orientação de Deus sobre como proceder corretamente. Assim, resultou em um evento significativo de adoração e celebração quando a arca foi trazida de volta com reverência. Esses exemplos destacam a importância de buscar a orientação divina em nossas próprias vidas. Ao enfrentarmos decisões importantes, podemos aprender com Davi e buscar a vontade de Deus através da oração, meditação nas Escrituras e conselhos espirituais. Isso nos ajuda a tomar decisões sábias e aliadas com princípios divinos. Esses exemplos destacam a importância de buscar a orientação divina em nossas próprias vidas. Ao enfrentarmos decisões importantes, podemos aprender com Davi e buscar a vontade de Deus através da oração, meditação das Escrituras e conselhos espirituais. Isso nos ajuda a tomar decisões sábias e aliadas com os princípios divinos, garantindo que nossas escolhas estejam de acordo com o plano de Deus para nossas vidas. Davi nos ensina que, ao confiarmos em Deus e buscarmos sua orientação, podemos tomar decisões que nos levam ao caminho certo e à realização da sua vontade. 3. Lidando com os erros e arrependimento. É importante discutir os erros e pecados de Davi, especialmente seu envolvimento com Batseba, pois isso demonstra sua humanidade e, mais crucialmente, sua disposição para admitir e lamentar seus pecados, buscando o perdão de Deus. Essa parte da sua história nos ensina as valiosas lições de humildade e arrependimento. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, cometeu um erro grave ao se envolver com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados. Ele caiu em tentação e cometeu adultério, e posteriormente, para encobrir seu erro, planejou a morte de Urias em batalha. Esse pecado manchou sua vida e o afastou de Deus.
No entanto, a diferença notável em Davi foi sua resposta ao ser confrontado por seu pecado. Quando o profeta Natã o repreendeu, Davi não tentou justificar suas ações, mas imediatamente reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51 como uma expressão sincera de arrependimento, onde clama a Deus por sua misericórdia e purificação. A lição valiosa que podemos extrair dessa parte da história de Davi é a importância do arrependimento sincero e da humildade diante dos nossos próprios pecados. Davi não apenas admitiu seu erro, mas também buscou ativamente o perdão de Deus. Isso nos lembra que todos nós somos passíveis de cometer erros e pecados, mas o verdadeiro teste está em como respondemos a esses erros. O exemplo de Davi nos encoraja a enfrentar nossos pecados com humildade, a buscar o perdão de Deus e a fazer mudanças em nossa vida para evitar repeti-los. O Senhor é misericordioso e disposto a perdoar desde que nossos arrependimentos sejam sinceros. Portanto, a história de Davi e Batseba nos ensina que o verdadeiro arrependimento e a busca pelo perdão divino são caminhos para a restauração espiritual e reconciliação com Deus. 4. Compaixão e justiça. Davi demonstrou notável compaixão, especialmente em relação a Mefibosete, e sua busca pela justiça é um exemplo inspirador de equilíbrio entre compaixão e justiça em nossas próprias vidas. Mefibosete era o filho de Jonathan e neto de Saul, o rei anterior a Davi. Após a morte de Saul e Jonathan, Mefibosete ficou aleijado e se escondeu por medo da possível vingança de Davi, que agora era o rei de Israel. No entanto, quando Davi soube da situação de Mefibosete, ele não apenas demonstrou compaixão, mas também agiu com generosidade. Davi procurou Mefibosete e o convidou para morar no palácio real, oferecendo-lhe um lugar à mesa como um dos filhos do rei. Isso foi um ato de compaixão incrível, pois Davi mostrou misericórdia a alguém que era considerado um inimigo em potencial. Por outro lado, Davi também buscava a justiça em seu reinado. Ele manteve um equilíbrio importante entre compaixão e justiça, não apenas perdoando os inimigos, mas também fazendo com que era certo perante Deus e a lei. Sua busca pela justiça inclui tomar medidas para garantir a retidão e a equidade em seu reino. O exemplo de Davi nos ensina que a compaixão não é uma fraqueza, mas uma virtude poderosa. Podemos demonstrar compaixão em nossas vidas ao mostrar misericórdia e bondade aos outros, mesmo quando eles não merecem. Ao mesmo tempo, é essencial buscar a justiça, garantindo que nossas ações estejam aliadas com os princípios morais e com a vontade de Deus. Davi nos inspira a encontrar o equilíbrio entre compaixão e justiça em nossas vidas, tratando os outros com amor e respeito, mas também agindo com integridade e retidão. Isso nos permite ser pessoas compassíveis e justas, seguindo o exemplo do rei Davi na Bíblia. Desde já agradeço você que ficou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo.